Estamos aqui para mais uma aula exclusiva para podermos trabalhar um tema que é de muita importância, de muita relevância para quem tem TDAH, principalmente para quem sente as dificuldades de lidar com as distrações. Te diria sinceramente que a aula de hoje está para além da questão do TDAH, porque a gente tem cada vez mais estímulos no nosso entorno e que vão roubando a nossa atenção, vão disputando a nossa atenção. Hoje a gente pode falar que a gente tem uma economia da atenção, ou seja, são estímulos, aplicativos, redes sociais, notificações, contextos de vida que estão cada vez mais disputando a sua atenção e, naturalmente, para quem tem TDAH, essa disputa é bastante desleal, porque a gente acaba não conseguindo direcionar a nossa atenção para aquilo que é importante e acaba cedendo às distrações. Então, a nossa live de hoje é sobre como se livrar das distrações e como fazer o que precisa ser feito. E essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a questão das distrações e depois eu vou falar sobre como se engajar naquilo que precisa ser feito, porque eu sei que muitas vezes as distrações roubam a energia daquilo que precisa ser feito, das atividades, das suas prioridades. Muitas vezes você confunde as prioridades, mas não se trata só das distrações, também se trata algumas vezes da desmotivação, da dificuldade de vencer a procrastinação. Então a gente vai trabalhar um pouquinho esses temas hoje e por isso eu vou separar essa nossa aula em dois pontos, em dois tópicos. Vamos falar como se livrar das distrações e como fazer aquilo que precisa ser feito. Esse gancho da gente ter em mente, fazer o que precisa ser feito, é uma forma da gente conseguir dar direcionamento para as nossas ações e assim conseguir minimizar aquelas sensações de frustração, né, que vão tomando conta da nossa vida quando a gente percebe que tem muita coisa que a gente precisava fazer, mas que a gente não consegue dar conta. E você sabe que eu gosto de trazer ferramenta prática. Então, a aula de hoje é para você fazer essa construção prática de como se livrar das distrações e conseguir fazer o que você precisa fazer. Ok? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre distrações. E por que a gente vai falar sobre distrações, né, gente? Primeiro, porque você sabe que você cede às distrações. Você sabe disso. E aí, a melhor maneira de você lidar com as distrações é, primeiro, aceitar que elas fazem parte da sua vida. Quando você começa a aceitar que as distrações fazem parte da sua vida, você tem a oportunidade de gerar um contexto de proteção das suas atividades, das coisas que você precisa fazer, desses movimentos relacionados à distração. É muito importante que você tenha essa consciência, porque senão o tempo inteiro você vai ficar brigando. Ai, mas eu tô aqui, eu não consigo sair desse looping, eu não consigo sair da coisa dos aplicativos, da internet, eu não consigo sair dos memes, eu não consigo sair do YouTube. Eu vou te explicar por que isso acontece e você vai entender como é muito mais fácil manejar isso do que essa sensação de frustração que você tem com as distrações que acabam roubando a sua energia e também o seu tempo dedicado às coisas que você precisa fazer. Então, para poder começar a entender distração, você precisa começar a entender, dentro das várias aulas que você encontra aqui na comunidade Sob Controle, que o fato da gente se distrair está diretamente ligado às disfunções executivas do cérebro mais relacionadas à área do córtex pré-frontal. Já falei isso em várias aulas, você pode assistir as aulas anteriores e você vai ter essa maior noção do que eu estou falando sobre disfunções executivas do córtex pré-frontal. É uma área do seu cérebro que apresenta uma disfunção em alguns sistemas. Dentre esses sistemas, o seu sistema atencional. O sistema atencional, ele é um sistema baseado em uma configuração dos estímulos que estão presentes na sua vida e que conduzem à fixação da atenção em um determinado objeto, em uma determinada situação, mas também precisa da funcionalidade do controle inibitório. O controle inibitório é como se fosse o freio do cérebro. Também já falei isso em outras aulas. E aí, o que acontece com a sua atenção é que, tá aqui comigo? Você tá prestando atenção em mim? Porque pode ser que enquanto eu estava aqui falando, num tom mais ou menos equalizado,
a sua atenção pode ter ido para alguma outra coisa, talvez para o seu almoço, talvez para alguma coisa no seu entorno, mas ei, quando eu chamo a sua atenção, você consegue trazer a sua atenção para cá. Tá conectado comigo agora? O que acontece é que nós não temos um déficit de atenção no sentido de que nós não temos atenção. Nós temos uma instabilidade atencional porque o nosso freio, o controle inibitório, ele está desregulado. É como se fosse um freio frouxo. Então você está aqui comigo e daqui a pouco vai passar um pensamento na sua cabeça ou vai acontecer alguma coisa no ambiente que você está e a sua atenção vai ser direcionada para outro ponto. Esse movimento da sua atenção, essa instabilidade atencional, está relacionada com a alimentação de neurotransmissores para essa região do córtex pré-frontal. Para quem tem TDAH, a gente tem uma baixa alimentação dessa região do cérebro. O combustível dessa região, basicamente, é a dopamina. E a dopamina, a gente pode caracterizar ela como duas formas de atuação. A dopamina fásica, que é a que mantém você estável. Então, a dopamina, ela é a gente pode falar de grosso modo que ela é o neurotransmissor da motivação. Então, você está com sede, você vai lá buscar água, porque tem dopamina gerando movimento, direcionamento, foco, orientação em direção à água. Essa é a dopamina fásica, que está fazendo você viver, que faz você ir para o trabalho, que faz você levantar da cama, que faz você ir para a academia, se é que você está indo. Mas a dopamina fásica é essa que coordena a sua vida, tá? E a dopamina tônica é aquela que dá um pico de motivação, de bem-estar, porque é algo estimulante ou porque é algo que você precisa se engajar com aquilo naquele momento. Só que quando a gente eleva a disponibilidade de dopamina tônica, ou seja, essa estimulante, essa dopamina que te estimula, que pode ser olhar assistir uma série nova no Netflix que acabou de ser lançada, ou então abrir uma compra uma encomenda que você fez para o Mercado Livre, que ela chegou e aquilo é estimulante e você quer direcionar a sua atenção para aquilo. Essa é a dopamina tônica, que ela age de forma aguda. E aí, nessa liberação de uma dopamina tônica, a gente reduz a dopamina fásica. É liberado menos dopamina para as questões de ordem comum, tradicional. Então, você direciona a sua motivação, seu engajamento para uma determinada coisa, e aquelas outras que são basais, que são comuns, cotidianas da sua rotina, aquilo perde um pouco de importância, porque aquela outra é muito melhor e muito mais estimulante. E você vai ver que dentro das características do TDAH, muito dos processos que são disfuncionais está justamente ligado a essa disfunção, essa desregulação da disponibilidade de dopamina, tá? Passei aqui rapidamente só para você entender neurobiologicamente o que acontece com você. Só que aí tem uma coisa que é relacionada à volição, à vontade de onde você deposita a sua atenção. A sua atenção, ela vai sempre mediar se é algo tônico, de liberação tônica, que é estimulante, eu me engajo naquilo, chegou uma encomenda nova do Mercado Livre ou da Amazon, e daí você fica, nossa, chegou meu negócio que eu encomendei, ou então até mesmo a necessidade de procurar, nossa, eu quero comprar uma air fryer nova, eu quero comprar uma panela nova para minha casa, e aí você vai lá e aquilo é estimulante, você se engaja com aquilo, mas não necessariamente isso é o que você deveria estar fazendo. Só que esse boom de dopamina, esse boom de estímulo, faz com que você queira se engajar preferencialmente naquilo, porque a sua vontade está direcionada a essa excitação. E não necessariamente a um senso de satisfação perene, contínuo, basal, no sentido de ser algo equilibrado. Porque talvez o estímulo agudo de fazer uma compra na Amazon, ou então de assistir uma série nova no Netflix que foi recomendada, ou então sair com os amigos ao invés de ter que ficar em casa estudando, essas sensações, elas têm um potencial de satisfação mais rápido do que aquelas que são basais, aquelas que são cotidianas, aquelas que fazem parte da sua rotina. Na semana passada a gente falou sobre como estabelecer uma rotina que funcione, como criar uma rotina que funcione, e a gente falou um pouco dessas questões de mediação entre o que é estimulante e o que é contínuo na sua vida, né? E que a rotina e a execução das coisas da sua vida precisa também compor muito mais, para quem tem TDAH, precisa fazer muito mais esforço para poder lidar com essa continuidade das execuções das atividades. Joia? Só que acontece o seguinte, como você não tem esse freio, o controle inibitório, você está muito mais suscetível à distração, porque aquilo que é distração é estimulante se a gente colocar num comparativo
com aquilo que é comum, que é tradicional, que é repetitivo, que é cotidiano na sua vida. Esse controle inibitório, a falta desse freio, que vai fazer você se engajar mais com uma coisa que não é necessária do que aquilo que é realmente necessário, é o que eu chamo de sequestro atencional, tá? Olha só comigo. Volta aqui, ó. Voltou aqui pra mim? Volta aqui que essa parte aqui é importante pra você. Então, conecta comigo. Esse é o sequestro atencional, entendeu? Quando eu faço algo que é muito estimulante para os seus sentidos, a sua atenção conecta com aquilo. Então, o sequestro atencional, ele pode acontecer muitas vezes em situações que você achava que... vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esse final de semana. Eu estava com a Fabiana, e a Fabiana, para quem me conhece aqui, acompanha, sabe quem é a Fabiana é minha companheira, e a gente tinha saído para viajar, a gente foi fazer um passeio, era aniversário dela e tudo mais, e aí a gente estava num lugar que era assim, não tinha conexão com a internet, tinha Wi-Fi, mas assim, o celular não pegava e etc., e a gente estava vivendo ali uma vibe, tipo, nossa, a gente desligou do mundo. Quem sabe, quem me acompanha sabe que a Fabiana também tem TDAH. E aí, eu fui pegar o celular para poder mandar uma mensagem para minha secretária, e na hora que eu fui pegar assim, o celular da Fabiana fez um som de uma risadinha. E aí, olha só, olha isso. Eu ia mandar uma mensagem para minha secretária. Na hora que eu estava chegando perto, que eu abri o WhatsApp, que eu ia mandar mensagem para ela, o celular da Fabiana fez um som como se fosse de uma risadinha. Naquela hora, eu não tive reação, assim, foi um sequestro atencional imediato. A minha atenção se conectou com o celular da Fabiana, e aí eu fiquei com aquela coisa, o que foi isso? E quando eu peguei o meu celular de novo na mão, eu não lembrava mais o que eu ia fazer. E eu parei e fiquei com o celular com o WhatsApp aberto na minha frente, e eu ali, ó, parecia um motor a corda, você tava dando corda no cérebro. Tava ali tentando buscar resgatar o que eu ia fazer. Isso é um sequestro atencional. Só que, como a gente está suscetível a esses sequestros atencionais, eu vou te ensinar a gerar gatilhos de fixação que fazem com que você consiga retornar para o ponto que você estava. Então você consegue controlar o impacto da distração. Então eu fiquei ali, eu tenho uns exercícios mentais que eu começo a puxar esses gatilhos para conseguir lembrar o que eu estava fazendo, e daqui a pouco, mensagem para minha secretária. Plum. Aí eu fui lá e mandei mensagem para a secretária. Então você entende o sequestro atencional? E você entende que isso não é voluntário? Você não tem controle sobre o sequestro atencional, mas você consegue ter estratégias para conseguir reconduzir, resgatar a sua atenção daquilo que foi um estímulo distrator, né? Um estímulo que causou a distração. À medida que você entende que isso não é intencional, você consegue, inclusive, regular algumas coisas do seu entorno. Por exemplo, quando alguém está falando com você e atravessa um pensamento nada a ver com aquele contexto e você não escutou metade do que a pessoa estava falando com você. Digamos que você está numa reunião de trabalho e aí está sendo discutido alguma coisa e aí você, viajou. Sua mente foi para outro lugar. Sequestro atencional. Aí a pessoa que está do seu lado vira e fala: você repete para mim aquele negócio que a pessoa falou ali, porque eu estava tentando anotar aqui e não consegui anotar? Aí você para e fica ali, porque você não conseguiu escutar. Porque o pensamento ocupou o espaço da sua consciência e você não conseguiu sustentar a atenção sobre um único estímulo, sobre um elemento, sobre uma situação, sobre um fenômeno que estava na sua frente. Então, quando a gente tem essa percepção mais clara de que não é voluntário, de que você não prestou atenção, não é porque você não queria, mas também não dá pra usar como desculpa, tá? Olha aqui, não dá pra ficar usando o TDAH como desculpa. Tem que ter estratégia e tem que saber o que fazer, porque senão você vai ficar aí usando desculpa pra tudo. Então eu tô te ensinando aqui como é que você faz esse caminho de volta pra casa, de volta pra sua atenção, de volta pro presente. E quando a gente consegue mediar isso, é muito mais fácil de lidar com a circunstância. Porque, por exemplo, quando eu tô numa conversa com a Fabiana e a Fabiana fala alguma coisa e eu não ouvi, porque minha atenção estava em outro lugar, eu volto: amor, minha cabeça foi embora. Você pode repetir pra mim? Ela entende, ela sabe, porque ela sabe que eu tenho TDAH. E eu sei que ela também tem. Então, eu consigo ver na cara dela quando eu tô falando alguma coisa e ela não prestou atenção. E aí eu faço o quê? Amor, olha só, aqui ó, conecta aqui comigo. Eu preciso que você passe na padaria antes de ir pro seu compromisso, entende? Então, quando você tem o entendimento do que está acontecendo com você,
você consegue ter mais clareza sobre como direcionar. E isso é importante para você conseguir entender que a sua atenção ela vai tentar fazer um jogo mental de negociação sobre as prioridades. Então, talvez a sua prioridade seja estudar inglês, seja preparar uma apresentação da faculdade, seja fazer um relatório do seu trabalho e aquela distração se atravessou na frente e você não sabe, você se perde, então você precisa saber como retornar. Vou te ensinar já já como você retorna. E tem um outro elemento, né, gente? Tem um elemento chamado celular e pode ser abas também do seu navegador, que contribuem para esse sequestro atencional. Por quê? Você criou um hábito. E esse hábito, por ele ter um caráter estimulante, ele é muito mais difícil de ser governado. Então ele vai se atravessar na sua frente e lembra, quando você entende que você vai se distrair, você consegue criar estratégias para isso. A grande questão é você saber que você vai se distrair. Então você precisa fazer o quê? Prever a distração. Por que prever a distração? Porque se você deixar a distração simplesmente tomar conta e governar o seu cérebro, e você ir no fluxo da intensidade do que as coisas estão gerando na sua mente, aquilo vai consumir energia, consumir energia, consumir energia. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tenha que fazer uma apresentação da faculdade, ou então uma apresentação do seu trabalho, ou então que você precise arrumar sua casa, ou que você precise colocar roupa para lavar, ou que você precise pendurar uma prateleira na parede. E aí você para e senta e pega o celular e começa. Peraí que eu vou responder uma mensagem aqui rapidinho. E aí você vai lá e responde a mensagem, daí você vê que tem outras mensagens, aí você pula pro Instagram, ou então você pula pro TikTok, fica rodando o dedinho ali por mais alguns minutos, e nessa rodada de dedinho, o seu cérebro está consumindo energia. Quando você se dá conta que você precisa parar aquilo e fazer o que você precisa realmente fazer, ou seja, fazer o que precisa ser feito, acabou a energia. Você não tem mais energia. Aí você olha e fica assim, ai, tem que fazer. E assim nasce boa parte da procrastinação das pessoas com TDAH. Porque ela esgotou a energia mental naquele estímulo, naquela coisa estimulante, e fez com que você perdesse o fluxo das coisas que precisavam ser feitas. Então, seu corpo, ele prepara um nível de tensão, tá? Deixa eu explicar como é que acontece. Então, seu corpo começa a liberar cortisol e noradrenalina para você poder fazer o que você precisa fazer. Você precisa lavar a roupa. Então, você está no seu quarto, você está na sala, você precisa ir até a área de serviço, separar a roupa, botar a roupa para lavar, aí põe a roupa na máquina, aí coloca o sabão em pó, aí coloca não sei o quê, aí tal, liga lá. Você entende que existe assim, ó, seu corpo está tensionando para poder ir lá fazer isso. Precisa gerar alteração da frequência cardiorrespiratória, precisa gerar tonicidade muscular para você agir, se locomover até lá. Só que, quando você pega uma distração, esse tensionamento natural para se dirigir à ação que você precisa fazer esgota, entende? Então é por isso que você não tem vontade de fazer as coisas que você precisa fazer. Porque antes de fazer o que você precisava fazer, você, de alguma forma, abriu espaço para as distrações. E aí pode ser a distração do celular, pode ser a distração do seu cachorro, do seu gatinho, pode ser a distração dos seus filhos, pode ser a distração de uma aba que você abriu ali para poder entrar na Amazon e escolher a Air Fryer nova que você está querendo comprar, entende? Entende que essa distração, se ela não for mapeada, se ela não for percebida, ela vai ser exatamente que vai esgotar a sua energia que deve ser aplicada naquilo que precisa ser feito. Faz sentido isso? Você entende essa perspectiva? Você precisava fazer, só que a distração está lá. E aí o que acontece? Quando a distração começa a roubar essa energia, é como se gerasse uma ressaca mental, uma ressaca de energia, de neurotransmissor que não está sendo liberado porque já foi consumido naquele momento em que você estava dedicado para aquela distração. Então, essa ressaca é muito comum, por exemplo, quando você precisa fazer precisa fazer alguma coisa de casa, você precisa se dedicar a alguma coisa da sua casa, alguma atividade, e aí você pega e vai dar uma volta com o seu cachorro, ou então você resolve que você vai se alongar, ou então que você vai só organizar as coisas ali dentro do armário, e aí quando você volta, você olha assim, ai, que saco ter que fazer isso. Às vezes não gera nenhum pensamento, mas só a sensação de esforço já faz com que você abra mão do que precisa ser feito. E aí você vai se engajar com alguma outra atividade estimulante,
porque acabou a energia antes. Então você troca uma distração por outra. Você terminou uma distração, ao invés de fazer o que precisa ser feito, você pula para outra distração, que é para ter esse senso de recobrar a energia, porque daí volta a liberar dopamina tônica, volta a engajar em alguma coisa, porque antes, entre esse período das duas distrações, teve a queda de energia. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Isso acontece na sua vida, não acontece? Então, é isso que você precisa começar a mapear. E aí, eu vou abrir agora as primeiras ferramentas para você começar a me acompanhar aqui nessa dinâmica de estratégias para a sua vida. Então, a primeira ferramenta que você precisa entender é essa aí, o banco das distrações. O que é o banco das distrações? Bom, você entendeu que você vai se distrair. Você já entendeu essa perspectiva de que as coisas vão roubar a sua atenção. E à medida que essas coisas vão roubar a sua atenção, que elas vão roubar a sua energia, você precisa saber como organizar a sua vida com ela. Eu estava falando com um paciente esses dias e eu falei assim, você não tem que lutar com a distração, você tem que saber aonde colocar ela na sua vida. Porque o seu cérebro, ele gasta muito mais energia do que uma pessoa neurotípica. Uma pessoa com TDAH gasta muito mais energia para sustentar a atenção e o engajamento com uma atividade do que uma pessoa neurotípica. Então, o nosso cérebro ele cansa mais rápido. E hoje em dia, mesmo quem não tem TDAH, acaba sendo roubado, tendo essa energia roubada por causa do excesso de estímulos. É o que muitas pessoas falam sobre o vício de dopamina. Isso aí vai ficar para uma outra aula, mas é essa ideia de que você está esgotando o combustível do seu cérebro com uma coisa que não é dirigida àquilo que é prioritário, importante na sua vida. Então você precisa entender que você cansa mais rápido. E quando o seu cérebro cansa, ele vai buscar uma distração. Ele vai buscar, porque ele quer recobrar energia. Só que ele vai usar dopamina tônica, ou seja, ele vai gastar energia para poder recuperar energia. E assim que ele recuperar, ele já vai ter gasto ela de novo. Entendeu? Então o que eu faço? Eu preciso ter um entendimento que eu preciso depositar a minha distração de uma forma estratégica, de uma forma controlada. Então, quero te dar um exemplo de como é que funciona essa ferramenta. O banco das distrações, na verdade, ele funciona assim. Ó. Pensa que as suas distrações você vai depositar no banco, tá? Eu gosto de brincar como se fosse um banco mesmo, em que você deposita dinheiro e depois você saca, ok? Pensa que você vai depositar as suas distrações e depois você vai sacar. Igual dinheiro. Como assim? Quando você recebe seu salário, você tem lá uma quantia que precisa durar todo o mês, correto? O que acontece se você gastar toda a sua quantia nos 10 primeiros dias do mês? Você vai passar os outros 20 dias do mês apertado, sem ter dinheiro para poder gastar em outras coisas, correto? Então, se você tem ali, se você ganha, vou inventar aqui, se você ganha 5 mil reais e você gastou nos 10 primeiros dias 4 mil reais, você pagou conta e tal, etc. Mas daí você entrou na Amazon e você comprou air fryer, e você fez não sei o quê, e você saiu para jantar na primeira semana. Então, lá nos 10 primeiros dias, você gastou 4 mil reais. Você ainda tem 20 dias com apenas 1.000 reais. Você entende que você vai ficar apertado nos próximos 20 dias? As distrações funcionam da mesma forma. Se você gastar o seu combustível mental com as distrações, quando você precisar dessa energia, você não vai ter. Sacou isso? Olha aqui. Se você gastar a sua energia nas distrações, quando você precisar dessa energia para poder ir para academia, para poder fazer o trabalho da faculdade, para poder ir no médico, para poder terminar a apresentação do seu trabalho, não vai ter essa energia. Então, você precisa saber depositar a distração e saber qual o momento de sacar. Quando você tenha lá o seu salário, você deposita no banco, ou na hora que você recebe já é depositado no banco, mas você precisa saber qual é a hora certa de sacar. Então, primeiro eu vou pagar as contas, depois eu vou ver aqui algumas coisas que precisa de casa, aí depois eu começo a ver o que sobra para poder gastar com outras coisas, tipo pedir uma pizza, sair para jantar, ir no cinema, etc., fazer uma compra, entende? Então, o banco das distrações funciona desse jeito. Vou mostrar a tela de novo. Você precisa identificar qual é o recurso que te distrai. Aí você identifica quais são as situações que são afetadas por esse recurso. E aí você cria um sistema de proteção, que é o que fazer para esse recurso que causa distração não atrapalhar essa situação. E aí depois eu defino qual é o momento do saque dessa distração. Vou dar um exemplo. Digamos que o celular é um recurso que te distrai
que rouba a sua atenção, que te distrai, rouba a sua energia. Aí lá na situação afetada, quais são as situações afetadas? Quando eu estou estudando inglês, ou quando eu estou estudando para a faculdade, ou quando eu estou fazendo alguma coisa aqui do meu trabalho, eu pego o celular e isso me distrai. Então, essa situação afetada eu fico sem vontade, sem ânimo para terminar a minha aula de inglês, ou então aquilo ali rouba muito da minha energia para poder fazer o trabalho da faculdade ou para fazer a apresentação do meu trabalho, e isso me distrai. Essa é uma situação afetada. Qual é o sistema de proteção? Enquanto eu estiver estudando inglês, enquanto eu estiver fazendo o trabalho da faculdade, naquele período da minha rotina, do meu dia, eu deixo o celular longe de mim. Vou botar no quarto do lado, vou botar dentro da mochila, vou botar em algum lugar. Por quê? Pensa que só a notificação, primeiro tem o hábito, que você já está habituado a pegar o celular para verificar. E outro que tem a notificação. Lembra quando eu falei do sequestro atencional? Fez um zzz, 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 seu cérebro já conecta com aquilo. Sequestro atencional. Já roubou energia, você já vai pensar naquilo. Então você precisa ter um sistema de proteção, um sistema de segurança para você não ceder à distração naquele momento. Então você deixa longe de você e depois você vai definir o momento do saque. Por quê? Porque você precisa de distração. Seu cérebro precisa, ele quer, ele esgotou, ele passou 50 minutos estudando inglês, depois ele quer, tipo assim, eu preciso de alguma coisa para me distrair. Não é assim que você se sente quando você se esforça numa atividade? Então, você precisa ter o momento do saque. Depois de 50 minutos estudando inglês, eu pego o celular e eu vou ali usar por uns 10 minutos, 15 minutos, até eu passar para a próxima atividade. Mas eu tenho o momento do saque. Então, eu não estou vulnerável. Eu não fico vulnerável à distração. Eu estabeleço, eu controlo ela. E isso pode ser as abas do navegador. Márcio, mas eu deixo as abas para eu lembrar depois. Não. Anota então em algum lugar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Anota em algum lugar e depois você abre as abas. Porque se você deixar aberto, o seu cérebro, a atenção periférica, ou seja, a percepção periférica do seu cérebro, vai ficar pensando que ali tem algo que é estimulante. Ele vai querer se direcionar para aquela aba. Então tem um vídeo ali que você quer assistir depois no YouTube, ele vai querer disputar com a aba do seu curso de inglês. Então você precisa fechar. E aí, qual é o momento de abrir? Eu vou definir qual é o momento do saque. E assim, eu vou fazendo mapeamento e dando um lugar para as minhas distrações. Faz sentido? Essa aqui são as distrações físicas funcionais. Vou ensinar mais uma, que é as distrações mentais. Agora, você tem a categoria das distrações físicas e funcionais, que é o celular, rede social, a aba do navegador, pode ser, por exemplo, seu cachorrinho, ou seu gato, ou então pode ser que você esteja trabalhando de home office, ou tenha alguma coisa que você faz em casa, e os seus filhos estão ali, e eles roubam a sua atenção. Mas eu vou botar meus filhos no quarto do lado? Não, mas você vai se colocar no quarto do lado. Você vai se organizar para estabelecer qual é o momento e criar um sistema de proteção para você conseguir fazer aquilo, e aí depois vem o momento do saque, que é o momento que você vai dar atenção para os seus filhos, entende? Se aquilo tem relevância, se aquilo tem importância, aquela ação, ela precisa estar protegida. Mas tem as distrações mentais, que é quando você está, por exemplo, na faculdade ou no trabalho, ou então fazendo alguma coisa, e que é importante, e daqui a pouco atravessa um pensamento do tipo, nossa, eu precisava ligar pro pintor. E aí você vai ter uma atitude, talvez automática, de pegar o celular para mandar uma mensagem pro pintor, ou então pro contador. E aí aquela coisa vem, e só o ato de você pegar o celular já gastou energia do que você estava lá fazendo, que você estava focado, concentrado, direcionado, entendeu? Então o que a gente faz? A gente tem o banco das distrações mentais, que é você colocar ali, registrar qual é o pensamento, qual é a pendência que surgiu na sua cabeça e qual é o momento do saque. Então tô aqui, tô fazendo minha atividade de trabalho, passou um pensamento, eu preciso marcar o retorno no médico. Tá, então eu vou fazer isso às 17 horas. Mas às 17 horas já não tem mais ninguém lá na clínica, então eu vou botar aqui para fazer amanhã de manhã, no primeiro horário. Entende? Você registra para tirar essa informação que vai ocupar espaço, depositar ela num lugar seguro e depois você vai lá e vai verificar tudo aquilo que você colocou como pendência. Porque tem uma característica nas pessoas, principalmente com TDAH, que é o que a gente chama de pensamento ramificado. Você começa a pensar no pintor, ou então você começa a pensar, por exemplo, remarcar o médico, marcar o retorno no médico, e aí você começa a marcar o retorno do médico. Putz, mas eu também tinha que ir lá fazer a solicitação do exame, né? Porque não adianta eu fazer a solicitação do exame se eu não for marcar o retorno no médico. E aí eu preciso ainda separar na minha agenda qual é o dia aqui que eu vou fazer o exame. Como é que eu vou fazer esse exame, hein? Putz, mas também os horários tá difícil
difícil porque eu tenho que levar fulaninha no inglês, eu tenho que levar fulaninha no esporte, lá na natação, que ela pratica, e aí tá ficando sem horário, como é que eu vou... Entendeu? O pensamento ramificado, ele começa num lugar e você não sabe onde é que ele vai terminar. E aí o que você faz? Quando você tem esse instrumento, essa estratégia, essa ferramenta na sua mão, você sabe colocar ali. Quando você coloca no papel, aquele pensamento não continua, ele não ramifica, porque você depositou ele em algum lugar e você vai ter um momento de sacar. Ah, tá, Márcio, mas eu pensei. Coloca o próximo. Então era marcar o retorno, aí eu preciso também marcar o exame. Daí você vai lá, marcar o exame. E aí você tá podando o pensamento ramificado de ir crescendo igual uma erva daninha dentro da sua cabeça. Tá fazendo sentido? Então essa é uma ferramenta incrível para você conseguir fazer o mapeamento das suas distrações e dar um destino para elas. Para não ficar simplesmente perdido na sua cabeça, ocupando espaço daquilo que você deveria fazer, né? Entendeu? Ei! Tá aqui comigo? Entendeu? Entendeu esse princípio? Como organizar as distrações, porque o seu cérebro ele vai buscar. Não adianta querer lutar contra ele, porque ele vai querer procurar isso. Isso é uma forma que ele tem de conseguir se engajar em coisas, porque a gente tem baixa dopamina, a gente tem baixa motivação para as coisas, e aí a gente vai se engajando em tudo aquilo que é motivante, que é estimulante, que é legal, que é divertido. Então, esse é o banco das distrações. E tem mais uma ferramenta que é muito legal, nem era uma ferramenta que eu ia mostrar hoje, mas eu resolvi botar aqui porque eu acho que facilita muito, que é a reforma do ambiente. O que é a reforma do ambiente? Todas as ferramentas da jornada de 21 dias, elas têm um caráter lúdico. Então você viu que o banco das distrações tem essa brincadeira do banco, de você depositar a distração e depois ter o momento de sacar. A reforma do ambiente é como se você precisasse fazer uma reforma no seu entorno para você garantir que as coisas funcionem na direção do que é importante para você. Como assim, Márcio? Olha, se eu estudo num ambiente que a luz é baixa, que a luz é amarela e etc., pode ser que aquilo vá me dando um sono, que aquilo vá me dando um cansaço, porque a luz amarela, ela não ajuda na produção de cortisol, que é o que te mantém desperto, né? Ela até ajuda, mas é muito pouco comparado a uma luz branca. Então, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, que você precisa estar muito aceso, desperto, é sempre ideal botar uma luz, uma lâmpada branca, e em ambientes de descanso, de conforto, você coloca lâmpadas amarelas. Isso tem uma explicação neurofisiológica que não vai valer a pena eu falar aqui, mas na aula sobre sono da comunidade, você vai entender melhor a aula sobre higiene do sono, tá? E aí eu explico tudo direitinho. Reforma do ambiente é o seguinte, você tem um contexto ambiental que facilita ou prejudica a execução. Se eu sou estudante, se eu estudo para concurso, eu estou fazendo faculdade, e toda vez que vou me dedicar para estudar, é um momento que tá todo mundo em casa e tá todo mundo falando e, enfim, me pedindo atenção e pedindo para, faz isso aqui para mim, como é que é o nome daquele negócio? Onde é que tá o não sei o quê? Aquilo é uma distração que está no seu ambiente ali de convívio, de relação e que atrapalha o senso de direção de execução. A reforma do ambiente é você conseguir entender qual é esse contexto ambiental do seu entorno que interfere na sua capacidade de manter a direção, de manter o foco, de manter a atenção no que é importante. Então você vai lá e vai identificar, por exemplo, que a iluminação inadequada para estudar faz com que eu sinta sono. E aí, quando eu tô com sono, eu pego o celular, eu me distraio com maior facilidade, eu abro uma outra coisa, eu tô ali com sono e não tô conseguindo me dedicar para estudar. Então, o que eu preciso fazer? Trocar a lâmpada, botar uma lâmpada branca. Só que eu preciso ter um prazo para isso. Não precisa ser um prazo tipo, amanhã. Pode ser, em uma semana eu vou fazer isso, tá? Então, digamos que você também acaba se distraindo muito porque as pessoas estão interferindo. Então, a situação é, as pessoas me distraem, as pessoas me solicitam muito. Então, o que eu vou fazer? Qual é o impacto provocado? Acaba que eu não consigo terminar o meu estudo da faculdade, eu não consigo terminar o meu estudo de inglês. Então, o que eu vou fazer? Qual é a reforma que eu vou fazer? Eu vou mudar o horário. Eu vou estudar naquele momento que não tem ninguém em casa. Mas Márcio, no outro horário, já é o horário que eu faço não sei o que lá. Ok, imagina. Por que você não faz, então,
atenção às coisas que você faz fora de casa, no momento que tem gente na sua casa que eventualmente estaria te perturbando, convocando a sua atenção, e deixa para fazer aquilo que você precisa de foco e concentração no momento que tem menos estímulos no seu ambiente. Faz sentido? Essa ferramenta é muito boa para você conseguir fazer esse mapeamento. Você consegue mapear aquilo que está interferindo na sua capacidade de concentração e que está no seu entorno, ok? Vou abrir aqui esse parênteses que eu acho que vale a pena para todo mundo entender que muitas vezes as pessoas têm dificuldades com relação ao celular porque muitas vezes elas trabalham com o celular. Elas trabalham produzindo conteúdo, elas trabalham com alguma ferramenta, elas trabalham fazendo ali gestão de mídias sociais de outras pessoas, e eu sempre escuto essa coisa do tipo, e como faz? Quem trabalha com o celular, como faz para evitar essas distrações? Então você vai ter que estabelecer regras para poder saber o que fazer naquele momento. Então, você bloqueia os outros aplicativos, você cria uma regra de que você não abre o seu Instagram. Ah, mas eu uso o WhatsApp para poder trabalhar. Divide os WhatsApps. Divide. Faço isso com muitos pacientes. Tem um WhatsApp pessoal e tem um WhatsApp business para poder falar com o cliente, para poder falar com o fornecedor, para poder falar com os colegas. Porque na hora que o seu cérebro olha uma lista inteira de mensagens não lidas, ele não sabe priorizar. Ele não sabe fazer essa distinção. Lembra do freio que eu falei que do controle inibitório? Ele vai olhar e vai falar, deixa eu mandar então essa mensagem rapidinho aqui pro veterinário do meu gato. Não era agora. Agora você tá fazendo algo de trabalho, então você precisa abrir o WhatsApp Business. E dá pra botar no mesmo aparelho 2 WhatsApps, sem nem precisar ter 2 chips. O iPhone, por exemplo, aqui que eu uso, não tem 2 chips e eu tenho 2 WhatsApps, porque eu botei o aplicativo do WhatsApp Business e aí eu consigo ter ali dividido para poder falar sobre trabalho, paciente, acompanhamento, cliente, parceiro, não sei o quê. Eu só abro ele no momento de trabalho. Até porque, quando eu estiver no momento de lazer, eu não quero saber de trabalho. Eu foco naquilo que é importante pra mim. Porque o trabalho também pode ser uma distração quando eu tô fazendo coisas de casa. Entende? Então, você precisa estabelecer regras para o uso do celular, caso você trabalhe com o celular. Computador é a mesma coisa. Tem que estabelecer regra. Tem vários hoje aplicativos que fazem a leitura dos aplicativos. Tem alguns aplicativos que fazem justamente a leitura do tempo de uso de outros aplicativos e você consegue bloquear para conseguir direcionar a sua atenção, seu foco para aquilo que é prioritário naquele momento, tá? A Ana perguntando, e quando o ambiente com pessoas que te distraem, interrompem, é o seu trabalho? Alguma dica para melhorar o foco e a produtividade? Já tentei explicar, mas parece que as pessoas não entendem. Ana, nesses momentos, o ideal é você criar o seu próprio sistema de proteção. Então, você botar fone de ouvido, você ir para um outro ambiente, ir para uma salinha do lado, criar, assim, momentos de foco e concentração. Ou até botar uma plaquinha verde e vermelho, tipo assim, coloca uma coisinha vermelho e explica, galera, quando tiver vermelho não fala comigo, eu trabalho focado e eu tenho dificuldade em manter a concentração, então se alguém me pede alguma coisa, eu me distraio. Então você cria um sistema próprio de organização desse foco, tá? A Nilza colocou, sou costureira e tenho TDAH, minhas clientes entram em contato através do celular e tem vezes que vêm pessoalmente. Como não se distrair dentro desse sistema? Estabelecer horário, Nilza. Estabelecer horário que você olha o WhatsApp, estabelecer o horário que você faz as atividades. Então, no momento que você senta na máquina de costura, celular longe, banco das distrações, coloca o celular longe, e aí você, a cada 1 hora ou a cada 2 horas, você pega o celular para poder verificar a mensagem de cliente. Senão a gente fica nessa coisa que a gente acha que a gente tem que responder tudo o tempo todo a qualquer momento. Não. Para quem tem TDAH, isso não funciona. Precisa ter regra. Então, deixa o celular longe, daqui a 2 horas você pega, responde aos clientes. Quando as clientes vêm pessoalmente, estabelece horário de atendimento presencial, pessoal. Então, gente, para agora eu só faço atendimento pessoal na segunda de manhã, na terça tarde, na quarta de manhã, na quinta tarde. Então você estabelece horário, porque você precisa de foco. Senão é isso. Eu entendo como é que é isso, Nilson. Eu também já tive um ambiente de trabalho que tinha muito fluxo de pessoas e que as pessoas apareciam do nada. Aí elas queriam conversar, elas queriam não sei o quê. Não, eu preciso estabelecer. Nesse horário, não posso te atender. É meu horário de execução, tá? E aí, como garantir que você vai fazer o que precisa ser feito? Agora vem a parte que vai fazer a real diferença, que é você entender justamente o estabelecimento de regras que vão facilitar o seu direcionamento, a sua execução. Por quê? Uma coisa que você precisa entender é que o seu cérebro, ele se dirige para uma situação, tá? O seu cérebro, sua atenção, ela vai se dirigir para um fenômeno. Pode ser um sequestro atencional, que foi aquela coisa do celular que apitou, do celular que vibrou, e aí eu fui lá me mobilizar naquilo. E uma estratégia que eu gosto que você entenda é: retire as notificações. Retire as notificações. Eu não tenho notificação no meu celular, mas como é que eu vou saber das mensagens? Eu tenho
de tempo em tempo, eu olho o celular. Então, assim, já é doutrinado na minha vida e nas pessoas que convivem comigo que eu não olho o celular o tempo inteiro, porque eu não posso. Então, eu retirei todas as notificações de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, eu não tenho TikTok. Então, assim, não deixa, porque qualquer vai chamar a sua atenção, tá entendendo? Então, por quê? O seu cérebro, ele quer se conectar com algo. Só que, quando eu tiro as distrações, eu consigo facilitar o caminho da onde ele precisa se direcionar, tá entendendo? A gente chama isso de Goal-Directed Behavior, ou comportamento direcionado a um objetivo. Já falei isso em outras aulas, então me acompanha, que é você estabelecer o que precisa ser feito e você se engajar naquela tarefa. É sentar na frente da máquina de costura e costurar. É sentar na frente do computador e fazer o relatório de trabalho. É atualizar a planilha financeira. É estudar para a prova da faculdade. Esse é o objetivo. Como é que eu me engajo nisso? Sabendo que o seu cérebro, ele vai distinguir entre 3 formas de engajamento. Olha isso, ó. Conecta comigo. Vai fazer muito sentido agora. Olha isso aqui. Seu cérebro, ele tem 3 tipos de engajamento. Fazer o certo, fazer o errado e fazer o oposto. Mas o errado e o oposto não é a mesma coisa? Não. Olha só. Fazer o certo é fazer aquilo que precisa ser feito. Fazer o errado é fazer outra coisa que não aquilo que precisa ser feito. Fazer o oposto é não fazer aquilo que precisa ser feito. Exemplo, eu preciso ir pra academia. E aí eu preciso fazer o certo, que é o quê? Ir para a academia. Mas o meu cérebro, ele tem a tendência a fazer o oposto, que é não ir na academia. Sentar. Eu preciso estudar para inglês. Ele vai fazer o quê? O oposto. Não fazer aquilo. E aí ele vai buscar algo errado. Entende? Então, para poder justificar que ele vai fazer o oposto, ele busca algo que é errado. Que aí você vai mexer no celular ao invés de estudar inglês, tá? Então eu preciso estabelecer pro meu cérebro a facilidade do que é o certo, do que eu preciso fazer. E dar relevância. Porque senão você vai fazer exatamente aquilo que não podia fazer, que é o oposto. E vai buscar algo errado para colocar naquele lugar. Tá entendendo? Quando você tem um sistema de regras, de direção do seu cérebro, você não tá deixando as coisas soltas pro seu cérebro escolher o que ele precisa. Você precisa dar a direção. O que não adianta falar também, não vou pegar o celular, não vou fazer aquilo. Olha só, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Tá comigo? Olha aqui, conecta aqui. Não pense num gatinho laranja. Não pense num gatinho laranja. O que seu cérebro fez? Criou uma imagem no gatinho laranja pra não pensar nele. Agora, se eu falar, pense numa zebra. Pensa numa zebra. Constrói a imagem de uma zebra aí na sua mente. Tendencialmente, a tendência é que você não pense no gatinho laranja porque você pensou na zebra, ok? Então você não pode ficar disputando com as coisas que te atrapalham. Você precisa direcionar aquilo que é o certo. Para o seu cérebro não gastar energia avaliando no que ele vai se engajar. Será que eu penso na zebra ou será que eu não penso no gato? Eu não penso no gato ou eu penso na zebra e não penso no gato? Quando você não pensa no gato, você já pensou no gato. Agora pensa na zebra, pensa na zebra, pensa na zebra. Cria a imagem mental da zebra. Agora aí é muito mais fácil. Quando você direciona, quando você dá a direção do que seu cérebro precisa se engajar. Então, a supressão do pensamento, ela é muito custosa, porque ela vai precisar lutar contra aquele pensamento, contra aquela tendência de não fazer o que eu preciso fazer, e aí ele vai ficar ali, nossa, mas que eu queria celular, não posso pensar nisso, não posso pensar em sair com os meus amigos no momento que eu tô estudando. Você já tá pensando. Então, você precisa botar a direção e estabelecer um valor para aquela direção. Por que tem um valor? Porque tem um valor que vai facilitar o entendimento da importância, da prioridade. Eu preciso finalizar o meu curso de inglês, porque senão eu não vou conseguir passar na prova do mestrado. Porque senão eu não vou conseguir a promoção de trabalho que eu quero. Eu preciso arrumar a casa, porque senão as coisas vão ficar todas perdidas, porque senão eu tô aqui com tudo sujo. Então você precisa dar a direção e a relevância daquela direção. As prioridades bem definidas estabelecem a direção. Porque o nosso sistema, o nosso processo decisório, ele vai fazer um balanço. Ele vai fazer um balanço ali entre entrar na Amazon ou fazer a faxina da casa. E aí ele vai fazer assim, putz, vamos ver ali, eu vou comprar um robô, quero comprar um aspirador robô para poder já fazer a faxina. Só que era o momento de você estar faxinando, não de você ficar pensando no robô. O nosso sistema decisório, ele tem dois sistemas, tá? O nosso processo decisório envolve 2 sistemas. Sistema intuitivo, que é esse estimulante rápido e de tomada de decisão imediata, que para quem tem TDAH acaba caracterizando uma tomada de decisão impulsiva, e um sistema lento, que é o que vai fazer uma análise do conjunto das informações. Será que essa é o melhor contexto? Que outras informações eu preciso para de repente tomar essa decisão? Então, entre você foi lá e entrou para pesquisar o robô aspirador. Aí você estava ali entre
Poxa, isso aqui vai ser muito legal. Eu vou comprar esse porque isso aqui vai resolver o meu problema de ter que ficar limpando a casa. E aí você toma a decisão, só que o sistema lento ainda não tinha reunido informações sobre qual era o melhor modelo, qual era o tamanho que você precisava, se era um tamanho grande, médio, pequeno, qual era a potência que você ia precisar. Você nem viu se o tipo de piso que você tem em casa realmente funcionava. Você só foi lá, olhou e blum, tomou a decisão. Esse é o sistema intuitivo, o sistema 1. O sistema 2 é esse lento que precisa de informações. Só que você, que não tem freio, controle inibitório, né, o sistema de freio do cérebro não está funcionando direito, ele vai querer se engajar naquilo que parece uma decisão rápida, intuitiva. É isso mesmo que eu preciso. E blum, eu estou falando para um momento de compra, mas agora transporta isso também para outras situações da sua vida. Entre você sair com a sua família para almoçar ou então ter que fazer alguma coisa que você deixou pendente pro final de semana e que você tem que resolver porque na segunda-feira você vai ser cobrado por aquilo. Ah, eu tinha que entregar um documento e na segunda-feira no trabalho eu não consegui terminar e aí eu tinha que fazer isso no sábado. Só que daí tá toda a família, uhul, vamos sair pra almoçar, olha que dia lindo, aí você fala, vamos sair pra almoçar. Seu sistema intuitivo falou, vamos sair pra almoçar. Você nem deu a oportunidade do lento avaliar o contexto e juntar as informações para poder planejar e organizar na sua dinâmica do final de semana, se você teria outro momento para poder fazer aquilo que você precisava fazer. Entendeu? Então você precisa proteger as suas decisões. Olha aqui, conecta. Você precisa proteger as suas decisões para não deixar com que o seu impulso e o seu sistema intuitivo tome a decisão sem antes analisar o contexto, sem antes juntar as informações que vão criar todo o sistema de planejamento de como tomar aquela decisão, quais são as possíveis consequências daquela decisão e colocar numa balança para conseguir tomar a melhor decisão. É por isso que você não faz o que precisa ser feito. Porque você deixa a negociação mental, esse sistema intuitivo, rápido de tomada de decisão, governar seu cérebro, governar suas atitudes, governar seus comportamentos. Quando você acorda de manhã e tem que fazer academia às 6 horas da manhã, você acorda, seu cérebro ele tá lá, nossa, imagina o lento, tomar uma decisão para falar, não, você vai para academia. Não, o intuitivo já pegou e falou, não vamos não. Vamos dormir aqui, tá gostoso, tá entendendo? Se você não percebe essa tomada de decisão impulsiva, essa característica de uma decisão rápida sobre qual é a atitude, o comportamento que você precisa tomar, você vai ceder e não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Entre marcar o médico e abrir o WhatsApp, você abre o WhatsApp e aí você não marca o médico. E aquela informação não se encerra e ela fica ali rodopiando na sua cabeça. O marcar o médico, ele não te abandona. Ele pode até ficar ali solto, não te incomodando, mas ele vai voltar e ele vai te cobrar. O pensamento vai te cobrar, que ele vai precisar de uma direção. Então, para que envolver estresse, ansiedade, desgaste, pressão, se você pode direcionar, executar e assim limpar aquela tarefa do seu contexto? E a satisfação, talvez ela não seja imediata, mas o fato de você ver lá na frente a resolução daquela demanda te enche com muito mais autoestima, autoconfiança e autocontrole sobre as suas atitudes para inspirar que você faça as coisas que são importantes e não fique cedendo o tempo inteiro para as coisas que estão tomando conta da sua dinâmica de vida. Tá entendendo? Então, eu preciso sair desse caráter intuitivo, impulsivo, imediato, que é estimulante, para dar margem para algo que é lento, para algo que é mais racional, que é completo de informações e que muitas vezes vai falar para você fazer aquilo que você não queria fazer. Vai falar, você precisa estudar para o inglês, você precisa terminar o relatório. E aí, direção. Goal Directed Behavior. Comportamento direcionado ao objetivo, precisa ter valor, precisa ter relevância para poder ser executado. Então, lembre do valor e da relevância para isso. Porque eu não posso confiar nas minhas decisões. Eu sempre falo isso, gente. Eu não confio na minha mente, eu confio no meu método. Se está descrito, se eu escrevi, eu sei dar a direção. Então, eu preciso começar a criar um método de princípios inegociáveis. E agora vem a ferramenta, que é, você está olhando agora aí, a ferramenta sobre os princípios e diretrizes. São princípios inegociáveis. São formas de garantir que eu vou executar aquilo que eu preciso executar. Porque eu não posso depender do meu cérebro, da minha mente, para poder tomar uma decisão em um momento que o meu freio não está funcionando. Então, naquele momento que eu resolvo se eu vou para academia ou não, eu não posso contar com o meu cérebro, eu só preciso seguir
os princípios inegociáveis que eu já estabeleci, que é, eu vou na academia. Eu vou sair com o meu cachorro todos os dias. Eu pego e olho, ai, que preguiça de descer o cachorro. Não, desce. Você definiu como princípio inegociável, senão você vai deixar de fazer, e isso vai ocupar espaço, você vai ficar depois se cobrando por isso. Então, para que gerar desgaste mental, se você pode só ir lá executar? Ah, mas executar também causa desgaste. Muito menor do que o nível de ansiedade, estresse e autocobrança que não fazer o que precisa ser feito gera na sua vida. Eu tenho um princípio inegociável que eu não saio de casa sem deixar a louça limpa. É inegociável. Significa, inclusive, que se você vai sair de casa às 8 horas da manhã, às 7h30, no máximo, você precisa estar lavando louça, porque você precisa sair às 8. Então, isso começa a criar um senso de tempo, um senso de engajamento, um senso de esforço, de organização de contexto, porque se eu preciso lavar a louça antes de sair de casa, eu saio às 8, eu preciso lavar a louça até 7h30, no máximo, significa que eu preciso tomar banho antes, eu preciso estar pronto antes, eu preciso já deixar minha mochila, minha bolsa de trabalho antes, entende? Olha como estabelecer um princípio começa a criar um senso de organização, uma cascata de organização na sua vida que vai te ajudar a executar as coisas que você precisa. E aí você vai o tempo inteiro verificando. Eu preciso dormir até as 23 horas. Ah, mas tá super legal que eu queria dormir até as 23 horas. Porque no outro dia você vai estar cansado. E a falta de sono ou a falta de descanso vai fazer você ter ainda menos freio, porque é isso que acontece. Então você vai ficar mais impulsivo porque você não dormiu direito. É isso que acontece. Seu cérebro está mais desgastado, ele usa menos energia para as funções que vão te proteger dos comportamentos impulsivos, e aí você está mais reativo, mais impulsivo, começa a afetar a atenção, a memória. Então tem ali o estabelecimento de direção, do horário, entendeu? É assim que você faz o estabelecimento dos princípios e diretrizes e também das decisões pré-tomadas, que é uma forma de você se proteger daquilo que você tem a tendência a desviar. Então, por exemplo, no momento de pressão, no momento em que eu preciso, será que eu vou pro almoço com a minha família ou será que eu vou fazer agora o relatório mesmo? Será que a gente vai pro parque, eu vou sair encontrar os amigos no parque ou será que eu vou sentar aqui e estudar inglês? Qual é a situação? Normalmente eu deixo de estudar porque as pessoas me chamam para poder sair. Então, qual é a decisão pré-tomada? Eu vou avisar para os meus amigos que dia de semana eu não posso sair. É uma decisão pré-tomada. Você já deixa avisado. Eu vou manter a decisão de ficar em casa. Você sabe que diante da possibilidade de você não fazer aquilo que você precisa fazer, você já cria uma decisão pré-tomada. Dia de semana eu não saio. E se eu sair? Você tem um sistema de segurança que é, se eu sair, eu vou ter que fazer o que eu não fiz no final de semana. O que eu deixei de estudar, o que eu deixei de cumprir do meu trabalho no final de semana. Entende? Então você cria decisões que orientam os seus comportamentos, porque você não pode contar com a decisão que o seu cérebro vai tomar na hora. Porque entre o sistema lento, entre o sistema intuitivo e rápido e impulsivo e o sistema lento, você vai ceder para o sistema intuitivo rápido. Isso eu uso para decisões de compra. Se eu achar uma coisa que é uma ótima oportunidade, ao invés de eu comprar, eu tenho uma decisão pré-tomada. Eu preciso esperar 48 horas para comprar, ou eu preciso fazer uma pesquisa de outros modelos, de outras coisas para poder comprar. Diante de uma situação que nossa, achei o negócio, olha que parada irada, vou comprar. Não, 48 horas esperando, pensando sobre aquela compra, ou então preciso pesquisar mais modelos e outras referências antes de tomar a decisão. Senão eu compro e depois vou lá e me arrependo. Entende? Talvez isso seja algo que você deveria ter feito para os diversos cursos à toa que você comprou achando que você ia se engajar. Mas você não parou, tomou uma decisão, analisou o contexto para ver se aquilo cabia na sua vida naquele momento, ao invés de se engajar em coisas que são realmente diferenciais para a sua vida. Faz sentido? Faz sentido como você consegue, a partir desse princípio de visualização, de mapeamento, conseguir dar uma direção para aquilo que é importante, você precisa estabelecer, você consegue estabelecer o que é prioritário e designar uma energia para aquilo, porque daí eu sei quanto de energia, e é importante colocar isso na rotina, é importante você ter mapeado na rotina as coisas, porque a importância de uma rotina base, que eu ensino na aula como criar uma rotina que funcione, porque quando você tem
esse desenho da rotina, você já sabe quanto de energia você vai precisar aplicar naquilo. Você sabe que você vai precisar aplicar energia para ir na academia. Você sabe que você vai precisar aplicar energia para poder ir no supermercado. Você sabe que você vai precisar aplicar energia para estudar inglês. Então, quando você já tem isso mapeado e você tem os princípios inegociáveis que vão te direcionar, você consegue realizar aquilo sem o desgaste mental da negociação, que vai ficar ali, será que eu faço? Será que eu não faço? Direção. Só cumpre, entende? Só cumpre, só faz, porque tem relevância. Senão depois vai ficar no looping da cobrança, do julgamento, da frustração, das coisas não darem certo, das coisas ficarem pelo meio do caminho, porque eu cedi às distrações, entendeu? Essa é a temática da aula de hoje. Então, para a gente poder finalizar e amarrar essa aula, a importância de você entender que, para fazer o que precisa ser feito, eu preciso estar engajado com as minhas prioridades. Eu preciso entender o que é prioridade, eu preciso entender por que aquilo é tão importante para mim. Seja academia, seja estudar inglês, seja executar alguma coisa do trabalho, para que eu não deixe o meu cérebro negociar e eu consiga ter o direcionamento que é importante. Faz sentido? Então, aplica as ferramentas, coloca isso na sua vida, faz com que isso crie sistemas de proteção do seu comportamento, da sua energia, da sua disponibilidade, e você vai ver, na prática, as transformações acontecendo e como tudo começa a ficar mais fácil, mais previsível, mais mapeado. Só de você começar a registrar, você já vai começar a ver as diferenças dessas tomadas de consciência e dessas mudanças de atitude. Joia? Então é isso. Até a próxima aula.